quando você fica insistindo em alguma coisa que por vezes ela não vai funcionar, também precisa ter a maturidade de tomar a decisão de encerrar aquela operação e voltar. Empresário, você aí que tem um negócio, que está crescendo, com certeza em algum momento você já pensou como vai ser daqui para frente, né? É claro que a gente quer que esse negócio passe por muitos anos, né? E que a gente tenha uma próxima geração. Talvez você tenha filhos, talvez esteja pensando em ter filhos, né? E como é que vai ser, né? Nossa ideia é sempre criar um negócio que a gente possa passar para nossa próxima geração, que seja a nossa família, né? Eu acho que é muito legal isso, né? É claro que tem um preparo, né? E eu já entrevistei algumas pessoas aqui que vieram trazer exatamente esse conhecimento, né? Que tem um preparo, que você tem que estruturar um negócio, tem todo um como fazer. Agora, o legal hoje é que a gente vai conversar com uma pessoa que ela é justamente a geração, né? A segunda geração de um negócio de sucesso, né? E ela vai contar um pouco da experiência dela de como é você pegar um negócio e você atualizar esse negócio na sua visão, né? Trazer isso para um novo momento, olhar para o mercado e respeitando o negócio que existia antes, respeitando as pessoas, os fundadores desse negócio. Então, para falar com a gente sobre esse assunto, que é um assunto super legal, eu, aqui, Elaine Costa, da MKP Entrevista, quem não conhece já sabe, e quem não conhece está conhecendo agora. Hoje eu vou conversar aqui com a Tanicele Meira, que ela é sócia da Delinea Persianas, e ela vai contar pra gente um pouco da história dela, justamente como ela vem, né, desenvolvendo e crescendo, ajudando o negócio a crescer, sendo a segunda geração. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Elaine. Estou muito feliz de estar aqui. De fato, é um assunto que chama a atenção. O pessoal sempre nos pergunta como é ser uma empresa familiar e ser a segunda geração à frente desse negócio. Então, para nós é uma satisfação estar aqui hoje compartilhando um pouquinho da nossa história. Assim, muito obrigada por ter aceito o convite. É um assunto muito legal, uma história muito legal para a gente contar, né? E conta um pouquinho, assim, da sua jornada, né? Até você chegar aí na Delinea. Eu acho que é muito legal, né? Como que aconteceu? Você pensava em trabalhar ali junto da sua família? Foi o que aconteceu depois? Como é que foi isso? É bem curioso porque eu nunca pensei em empreender. Eu fiz a minha carreira, eu sou do Sul, sou de Curitiba. E, na verdade, eu nasci em São Mateus, para o pessoal não ficar chateado, e morava há muitos anos em Curitiba. E trabalhava, tinha minha carreira empresária, trabalhei empreendedor, minha carreira no banco. Eu trabalhei 3 anos em agência e 5 anos em private banking. E aí, eu sempre vinha visitar a minha tia que estava aqui em São Paulo com a empresa. E ela ficava, você precisa vir para cá, você precisa trabalhar aqui. Eu me formei em administração lá na Universidade Federal do Paraná. E aí fui amadurecendo a ideia. Até que o meu marido, que não era meu marido ainda, o Diego, ele decidiu, ele falou, acho que a gente pode tentar e experienciar essa jornada empreendedora, nos deu força. Então, nós nos mudamos para cá em 2017 e a empresa já tinha 10 anos, com a minha tia à frente da operação. Nós trabalhamos algum tempo com ela e aí sim que surgiu a Delinea e aí começou a minha jornada empreendedora. Então, desde 2018, quando nós assumimos de fato o negócio, eu, meu marido, meus 2 primos ficamos à frente da operação. Hoje a nossa tia e o marido estão aposentados, vivendo a sua vida lá no Sul, curtindo a vida, e nós estamos à frente desta operação, desta empresa. Muito legal, né? Assim, é desafiador, né? Você ser a segunda geração, porque você tem aquele desafio de respeitar, né, o fundador, os fundadores, mas você precisa trazer o negócio também para o momento atual, ainda mais um negócio que vocês trabalham que é quase como moda, né? Hoje, assim, você trabalha com tendências, estilos, então só faltava ter o desfile, né? E tem, sabe que em Milão, anualmente, aqui em São Paulo também, sempre tem as grandes feiras para apresentar tendências. Então eu comparo muito com o mundo da moda mesmo. E o desafio
de fato é grande e eu comento que ele é diferente de um desafio de iniciar um negócio. Por até 2 anos atrás, a gente não tinha essa experiência de iniciar um negócio. Agora sim, a gente montou um outro negócio lá no sul que eu tive essa experiência do iniciar. Mas aqui na Delinea foi pegar algo que estava em andamento, primeiro entender toda essa dinâmica, juntamente com o mundo empreendedor, que é também bem diferente do executivo, onde a gente estava inserido. Então, foi conhecer. É diferente, não posso falar que é mais fácil, mais difícil, simplesmente diferente entre o seu amadurecimento como profissional e estar o negócio, apresentar esta empresa para o mercado. Com certeza sim, eu vejo que é desafiador. Eu acho que as duas situações são desafiadoras, né? Você começar um negócio, você pode comparar como se você estivesse numa piscina, né? E aí você tá ali dentro da piscina, para você começar a se movimentar, é difícil, né? É pesado, porque você não tem todo o conhecimento do nicho, ainda tem toda a experiência, tudo isso. Até você começar a sentir que você está se movimentando com uma certa leveza, leva um tempo, né? E agora, quando você pega um negócio, te jogam. Mesma coisa também, te jogam lá na piscina e você tem que sair nadando. Exato, Não é? Nesse tempo que nós estivemos aqui, nós acompanhamos como a empresa rodava e fomos fazendo anotações, entendendo a dinâmica e até implementar as melhorias como nós achávamos que deveria ser, a gente demorou muito mais tempo. Hoje, 6 anos, 7 anos que nós estamos na operação, até nós percebemos que a nossa tomada de decisão ela é muito mais rápida. Porque antes a gente ponderava muito o que estava acontecendo, como estava sendo feito, e agora a gente já tem essa maturidade para conseguir tomar melhores decisões e principalmente mais rápidas. E no mundo dos negócios, essa tomada de decisão mais rápida, ela acaba ajudando muito ao empresário e ao que o negócio prospere. Sim, e é difícil você ter essa velocidade, né, de tomada de decisão. Porque assim, você sabe que você precisa mexer, mas também uma decisão que você faz que não é tão boa, também vai te levar muito mais tempo para você voltar para onde você queria, né? Perfeito. A tomada de decisão, que a gente aprendeu assim muito pagando para sentir, é na pele mesmo. A gente fala que a nossa pele está em jogo, em risco a todo momento. É que quando você fica insistindo em alguma coisa que por vezes ela não vai funcionar, também precisa ter a maturidade de tomar a decisão de encerrar aquela operação e voltar. Então, você acaba, por vezes, investindo ou tendo até prejuízos em alguns casos, mas é nunca desistir. Então, você aprendeu, colhe resultados, colhe o que foi o aprendizado daquele movimento e segue, porque se ficar frustrado, aí não tem empreendedor que aguente. Legal. E assim, legal, muito legal você falar isso, porque o que a gente vê, muitas vezes as pessoas querem empreender, ou querem, eu tenho um negócio, mas eu quero crescer, quero fazer aqui próximo passo. Mas tem muito esse receio, né, de fazer, ou quer, digamos, encontrar o jeito mais perfeito de fazer. Essa palavra não existe no empreendedorismo. Se a gente fica esperando o momento perfeito para tomar uma decisão ou para que você se sinta confortável para tomar aquela ação, esse momento nunca vai chegar, porque a gente está sempre lidando com os nossos medos. Então, eu tenho até usamos uma frase lá que é: se deu medo, vai com medo mesmo que vai resolver. E o que a gente pode fazer muito é se preparar. Então, também temos na nossa sala lá que preparo, mas oportunidade é igual a sucesso. E é isso que a gente vivencia todo dia. Como que a gente pode se preparar para os desafios, seja da gestão, da liderança, do crescimento e ficar de olho nas oportunidades, que elas também estão ao nosso redor. Então, o networking, conhecer pessoas, se relacionar, ajudam muito nessas oportunidades. E aí, com certeza, galgar esse caminho aí do sucesso. Com certeza, é isso mesmo. A gente tem que começar, né, e fazer. E, não tá dando certo, tem que tentar fazer outra coisa, né? Perfeito. Esse é o empreender, porque não tem muita regra, né? Não tem muito o que realmente funciona. A gente vê muitas vezes, vou te ensinar o caminho certo. É muito relativo, porque você pode estar no mercado diferente, em um lugar diferente, público diferente.
as coisas vão ser, por exemplo, mudou de cidade já é uma outra coisa, né? Mudou de estado ainda mais, culturas, né? Brasil, então, mudou de estado, a cultura é muito diferente de um estado para o outro. Então, assim, cada lugar você tem que realmente avaliar, né? Completamente. Até como eu sou do Sul, quando a gente veio para São Paulo, a família, os amigos, sempre ficavam, mas quando você vai voltar? Quando que vocês vão ter um negócio aqui, montar a Delinea em Curitiba? E aí, essa questão da cultura foi muito interessante, porque eu comecei a avaliar o como nós atendemos o nosso cliente, qual é o perfil dele de consumo aqui em São Paulo, e as diferenças que nós temos em cada cidade, cada região. Em Curitiba eu acompanho algumas lojas lá, eu falo, puxa, é muito diferente as texturas de tecido, a forma, como o cliente consome do perfil aqui de São Paulo, que é esse perfil mais prático, mais dinâmico, com algo que seja mais clean, mais leve. Em Curitiba normalmente é um pouco mais rebuscado, refinado, tem os tecidos um pouco mais pesados, até pela temperatura, pelo clima que nós temos lá. Também tivemos uma experiência de ir para o Rio de Janeiro. Há 2 anos atrás, nós abrimos a nossa operação lá no Rio. E também foi um choque cultural gigante que nós tivemos que nos adaptar. Foi uma operação que já está encerrada, então não são só de sucessos, né, que a gente vive. Tem essa decisão de tentar. Nós tentamos por 1 ano a operação lá. Colhemos muito aprendizado, um deles que eu já deixo para o empreendedor. Se você vai para uma nova cultura, para um novo lugar, pegue uma pessoa que seja comercial do local. A gente teve muita dica de que a mão de obra do Rio poderia ser mais complexa. E Uhum. para tentar resolver essa complexidade, nós levamos tanto a nossa área comercial quanto a parte técnica. A técnica eu acho que tá tudo bem, porque Aham. era levar um pouco da Sim. nossa cultura e de como a gente fazia aqui. Só que o nosso comercial lá, ele sofreu muito mais porque ele não conhecia, não tinha o hábito da região. Então, hoje, se fosse para, Tani, vamos abrir a Deline em algum outro lugar, a primeira coisa que eu faria é vou entender e vou contratar alguém que conheça comercialmente a região. E aí eu junto com a nossa técnica, com a nossa cultura, como nós fazemos, para que isso tenha mais sucesso. Então, essa é uma dica que a gente teve aí na Na pele, pele né? também. Foi interessante sobre essa diferença cultural que nós enfrentamos no negócio. Isso é bem interessante. A gente tem um cliente que faz alguns eventos, ele tem feito na América Latina, está indo para a Europa também, e ele comentou numa entrevista exatamente isso, que um dos cuidados foi de buscar pessoas ali que fossem realmente da região, do México, da Espanha, enfim, pessoas que são dali. Porque realmente tem coisas que são muito complexas, inclusive o contador, né? É, Porque você vai para fora, a regra muda completamente, exato. né? Então, você precisa, vai internacionalizar, como você deu o exemplo, do estado. Um estado para o outro, você já tem um choque cultural muito grande. Imagine de um país para o outro, né? Perfeito. Foi sentido e também tomar a decisão de encerrar a operação foi doído também, né? Porque você tá lá investindo, você tá crente que aquele negócio pode dar muito certo. E aí o momento da gente parar a operação e voltar, foi um sócio nosso inclusive que foi para lá, olha, São Paulo está precisando de você agora, então volta, vamos recuar, aprendemos com tudo isso e aí para uma nova expansão, um novo crescimento, como que a gente vai fazer e ser melhor numa próxima oportunidade. Nós avaliando a nossa empresa, ela tem um perfil de ser algo que não é escalável, ela é escalonável, então você precisa crescer, a estrutura dela não vai em ascensão pelo formato que nós temos no nosso Sim. negócio. E aí a tentativa de abrir em outras regiões, todo mundo pergunta, Tânia, é franquia? Lá ainda não é, talvez em algum momento seja, porque ela tem essa carinha, a nossa marca ficou bem interessante, o branding, então o pessoal sempre acredita que é uma franquia já, ainda não é, mas estamos nesse caminho, então foi também esse teste de como nós fazermos a empresa ser de uma forma mais escalonável e não tão escalável quanto é hoje. É muito legal que você tem todo esse conhecimento, né? A gente sente que você tem uma segurança muito grande no que você fala. Então, isso mostra que vocês estão encaminhando o negócio do jeito certo, sem apavoramento, com planejamento, aos poucos. Isso é muito legal.
Porque, assim, e você errou? Errou também, mas fazia parte de um teste, né? Vocês testaram para entender como é que pode fazer o negócio crescer, quais são as opções que a gente tem. Então, tinha como saber se ia dar certo? Tinham-se hipóteses, né? Sim. Mas você tinha que testar essas hipóteses, né? A nossa ideia também de abrir o estúdio foi a gente ficou 2 anos observando o mercado, né? Observando e pensando, poxa, será que faz sentido? Será que não faz? A gente fez testes, a gente fez experimento, a gente fez gravação em outros locais para os clientes. E aí a gente começou realmente a chegar à conclusão que, sim, a gente quer ir para esse lado, é o que faz sentido para a gente, é o que a gente entende que vai ajudar mais o cliente, e a gente resolveu ir para esse lado, né? Então a gente também foi aos poucos pensando em fazer essa mudança, né? Mas o ano passado foi meio que uma virada de chave mesmo. A gente tomou a decisão, montou o estúdio e começamos a mudar o nosso posicionamento. Então, a gente não criou um outro braço, a gente falou, não, a gente não quer criar um outro braço, a gente quer mudar o nosso posicionamento total. Então, também foi um pouco arriscado, mas a gente está hoje dando certo, colhendo os frutos, a gente percebeu, estamos entendendo aí como vender para as pessoas também, porque a gente não é nem produtora de vídeo, né, e nem uma agência digital, a gente é um pouco Exato. dos dois, né? Então a gente fica ali, a gente tem esse olhar do marketing na hora de produzir conteúdo, né? Mas a gente também tem a preocupação da qualidade desse conteúdo, né? Para que ele seja um vídeo realmente de qualidade, que ele passe autoridade para o profissional, para a empresa. Então é muito interessante isso. E é muito legal, né? Você ter as ideias e ver a coisa acontecendo ali, né? E por vezes nesse limbo, nesse 2 anos entendendo o mercado e vendo se é isso, a gente fica ansioso e pressionado. Poxa, eu tô moroso na minha decisão, ou eu não tô andando de fato, mas é uma questão de aprendizado mesmo. Hoje, como o mercado, você pode buscar conteúdo, tem muita coisa que te prepara, mas muitas das vezes, até pela nossa formação cultural, eu, por exemplo, não vim de família de empresários, de empreendedores, então é muito diferente o conhecimento e o que você carrega, né? Normalmente são mais encarreirados e pessoas que vivem um outro pensamento. Então você sofre na carne, você tá ali aprendendo e por vezes, como eu falei, pagando para aprender. E aí, quanto mais você paga para aprender, você vai ter que tirar conteúdo, tirar aprendizado daquilo para acertar de uma próxima vez com mais assertividade, de fato, né? É que assim, a gente tá numa cultura que todo mundo quer contar os seus sucessos, né? O fracasso ninguém quer Ninguém quer compartilhar, né? contar. Só que assim, faz parte, né? Faz Exato. parte. Porque assim, todo dia a gente tem decisões para tomar, Todo dia. né? Todo dia você toma, assim, microgestão, né? Então, você tá aí já trazendo a terceira geração da Adelínia, Exato. né? O Benjamin daqui a pouco tá aí, então ele vai já crescer num ambiente diferente, porque ele vai crescer num ambiente empresarial, né? E querendo ou não, ainda mais, seu marido trabalha com você. Sim. Então, vira aquela coisa, não tem 24 horas por dia, não dá para dizer. não tem como. Isso é uma das coisas que todo mundo me pergunta também. Ai, como que é trabalhar com o seu marido ou trabalhar com a família, né? Que eu tenho mais 2 primos na operação, além dos nossos outros 14 colaboradores que estão conosco. Mas é um dia a dia. Não adianta eu querer separar a minha vida pessoal com o meu marido do minha vida empreendedorismo. Então a gente tá em casa jantando, almoçando, conversando e tá falando ou sobre a empresa ou sobre a nossa vida pessoal. Se eu tô na empresa, tô falando sobre a vida pessoal também. Então é uma troca. E sim, o Benjamin, ele vem com esse pensamento. Nós falamos muito isso já, eu com o Diego, sobre como esse pensamento empreendedor, ele acelera a jornada de uma criança, de um futuro empreendedor, porque você ganha muito nesses 6 anos, 6, 7 anos que a gente está aqui à frente da operação, a minha cabeça ela é completamente diferente de tudo que eu já tinha vivido no meu mercado de 10 anos atuando no executivo, porque você é inserido e você precisa buscar aquele conhecimento, estar tomando decisões, e eu acho que a coisa mais importante, assim, que fica para mim, mais latente que eu tenho do mundo do empreendedorismo é essa percepção de que 100% do que eu quero realizar depende de mim e do meu esforço e do que eu quero fazer.
Então, muitas vezes no executivo, você fica limitando a sua capacidade pela falsa impressão de que você está trabalhando para o outro. E aí você faz parte do teu potencial e não usa todo o teu conhecimento, toda a tua energia que você teria de realização. E no empreendedorismo, automaticamente você é dominado por essa necessidade de usar 100% do seu potencial e tudo que você faz. Então, se você quer um resultado, independente da força que você precise para fazer aquilo, você sabe que depende de você. E aí é tão gostoso quando você ganha essa potência, né? Vamos falar esse empoderamento de saber que qual é o meu objetivo e isso depende de mim e das minhas ações. É muito gostoso você ver também a realização desse sucesso, dessa conquista que é o mundo empreendedor. Não, isso que você fala é perfeito, porque quando você pensa, eu fiquei 18 anos trabalhando numa grande multinacional brasileira, e assim, eu nunca tive essa coisa de ficar regulando o meu trabalho, né? Não vou fazer porque não é função minha, eu nunca tive isso, né? Mas eu tive a oportunidade de ter algumas palestras, algumas pessoas que fizeram esse impacto na minha vida, de colocar, poxa, para você poder. Que eu sempre quis empreender, na verdade. Destravar, né? Então, mas sempre foi um sonho meu ter o meu próprio negócio. Eu comecei a trabalhar, mas eu tinha essa vontade. Então, eu fui estudar um pouco esse assunto e eu sempre entendi que eu tinha que fazer a minha parte, porque é uma preparação, né? Se eu quero empreender, eu tenho que realmente conseguir me desenvolver, eu tenho que conseguir usar o máximo do meu potencial. E foi muito importante, eu tive essa oportunidade, a empresa me deu a oportunidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, assim, eu abraçava muita coisa, fazia muita coisa, aprendi demais, assim, eu sou super grata a toda a oportunidade que eu tive. E, assim, isso foi fundamental para me preparar para empreender. Porque, assim, eu sou super multidisciplinar, né, de fazer muitas coisas. E é fundamental, porque quando a gente empreende, principalmente quando a gente ainda está na operação, a gente tem que estar cuidando aqui do financeiro, do comercial, mas você também tem que estar vendo a entrega, se a coisa está andando, se está seguindo o padrão que foi estabelecido com o cliente. E aí você tem que ser capaz de gerenciar os vários pratinhos, né? Você roda um monte de pratinho durante o dia. E eu acho que essa que você falou, a mensagem é super importante, né? Que é você se permitir destravar o seu potencial. Exato. E essa mensagem, você já vai passando isso para o seu filho, o que vai, né? Você vai ter um outro ser humano ali que não vai ser aquela pessoa que vai ficar reclamando na primeira. Putz, tá difícil e tal. Um empreendedor não tem para que reclamar. Né? A gente costuma falar lá na empresa que é só problema. Eu chego na empresa, principalmente quando você sai mais dessa operação, já está num posicionamento mais tático, você chega, as pessoas te abordam com os problemas que elas estão tendo com a operação. E aí, se você não tiver maturidade e entendimento para lidar que você é resolvedor, solucionador de problemas, você não consegue empreender. Primeiro, você abre uma empresa com o principal objetivo de resolver o problema de alguém. Então, já é trabalhar com problema, porque se o cliente não tiver problema, se ele não tiver incômodo, ele não vai contratar os seus serviços e seus produtos. Então, são problemas. E aí, quando você tem uma operação rodando, você tem outros problemas para resolver. Tem uma amiga que não gosta de problema, é um desafio, né? Vamos falar desafio para ficar bonito. Não é nem difícil, né? Desafiante. É desafiador. Então, existe isso, mas é o nosso dia a dia. Então, por vezes, quando estamos lá no dia a dia e vem essas abordagens, você tem que ter uma cabeça muito fresca para falar, bom, eu escolhi empreender e eu escolhi resolver desafios. Então, vamos a buscar a melhor forma de solucionar que isso não te cause problemas mentais, psicológicos, até mesmo de saúde, né? Então, esse mundo do empreendedorismo é resolver desafios. É isso mesmo, desafio todo dia. Todo tem desafio. dia. E é muito legal você mudar esse mindset, né? Eu já usava o desafiante, mas vou usar também. Não é problema, é desafio, né? Exato. E são coisas que fazem parte, não tem jeito. Né? Você criou um negócio para ajudar as pessoas com alguma questão delas, algum desafio que elas têm.
né? Então, vai fazer parte. Todo dia vai ter alguma coisa. Todo dia. Todo dia tem. Não tem jeito. Seja da operação básica, mesmo que você está resolvendo um problema de um terceiro, uma dor que ele tem, ou da tua própria equipe, que também são pessoas que fazem aquele dia a dia acontecer. Então, vocês têm que estar presente de cabeça fresca. Uma outra coisa que eu também acredito que é um fator de sucesso para o nosso empreendedorismo lá na Delinea é a possibilidade de dividir essa jornada. Temos perfis complementares. Eu e meu marido, a gente se complementa muito na sua preferência, no seu olhar. Eu sou total comercial e ele sempre veio da gestão e gestão de pessoas, operação e gestão de pessoas. E nós conseguimos olhar para os cenários e um dar suporte para o outro. Poxa, chegou lá, tá tendo um problema na operação e aí tá carregado. Quando ele me traz essas pontuações, eu consigo dar essa força que ele precisava para opa, a gente empreende, é isso mesmo, é o dia a dia, vamos deixar leve, ver como que a gente sai disso, porque logo vem um outro desafio para a gente poder solucionar, juntamente com os nossos outros sócios, que também têm perfis diferentes e que acabam dando essa complementaridade que nós precisamos para o negócio. Além da gente sempre lembrar que nós escolhemos empreender. Então, a gente fala que somos empreendedores por escolha e não empreendedorismo por opção, porque por vezes também, como a gente estava falando no mercado executivo, tem aquele profissional que se desponta, que tem uma alta performance, só que ele não destrava essa mentalidade do usar 100% da capacidade e entender que depende dele. Ele era muito bom executivo lá onde ele trabalhava no setor, seja comercial, operacional, mas quando ele vem para o mundo do empreendedorismo, eu digo levemente iludido, né? Ele fala, poxa, mas lá me dava toda uma estrutura que eu tenho que criar a estrutura. Sim, o empreendedorismo é você criar as estruturas para que você consiga alavancar e levantar o seu negócio. É 100% de você. Muito bom. E vamos falar um pouquinho mais da Delinea. Você trouxe uma apresentação. Sim. E aí você conta um pouquinho da Delinea, da história da Delinea. Eu acho que é muito legal mostrar o momento que vocês estão, né? Tá muito bom, assim. Então, Bom, então eu sempre gosto de convidá-los a conhecer o nosso mundo, um mundo de beleza, sofisticação e bem-estar. A Delinea, essa logo que vocês estão vendo aí, ela foi criada logo quando nós viemos a São Paulo e tinha, por ser uma empresa familiar, com a minha tia e o tio que começaram a empresa, eles não tinham esse olhar do branding, da marca. E aí, também trabalhando no mundo executivo, que, claro, te dá um repertório para que você possa também seguir alguns caminhos. A gente falou, bom, eu preciso ser a Tani de algum lugar, eu não posso ser a Tani da Edith, que é a minha tia, porque era assim que as pessoas conheciam a empresa. Então, nós buscamos uma agência de marketing para conseguir trazer e manter o que nós queríamos, que era essa honra à primeira geração, o Deonilo e a Edith. Então, de alguma forma, nós queríamos que esse D&E ficasse juntinho, casado na nossa logo, como eles estão ali. E aí veio o nome Delinea, que é essa continuação. D&E, linha, a linha sucessória que está à frente da operação do dia a dia, de cortinas, persianas e no nosso mercado, claro, muito bom gosto. Então, aqui tem uma foto do Deonilo e da Edith, os nossos tios fundadores, que a gente fica muito feliz em poder apresentá-los. Eu, o meu marido, que é o da ponta, e os meus 2 primos, que estamos à operação, juntamente com a nossa equipe, que está no mercado há 17 anos, entregando a melhor experiência no consumo de cortina e persiana. Hoje na Delinea nós temos tanto a frente de novas, cortinas e persianas novas, quanto a higienização e manutenção. Então, quando o cliente compra conosco, ele está comprando de uma empresa de fato especialista, que vai conseguir apoiar ele em todo o momento da vida útil daquela peça. O primeiro esclarecimento que normalmente eu faço também, que a primeira pergunta que vem, Thaís, que legal, você trabalha com cortina e persiana, onde é a sua loja? Falo, então, eu tenho sim showrooms, pontos de atendimento que nós podemos atender o cliente,
Mas hoje, o que mais funciona é estarmos próximo a esse cliente, é fazer esse atendimento que não é a loja de decoração que você vai sentar lá, ver almofada, tapeçaria, papel de parede e você vai sair com uma cortina embaixo do braço. A gente nunca trabalhou dessa forma. Então, não ser uma loja de decoração é a nossa proposta de valor, é o que nos diferencia do mercado. Dentro dessa higienização e manutenção, que é algo pouco conhecido no mercado, e eu acredito que seja pela forma que a cortina e a persiana ela foi trazida no mercado aqui no Brasil. Antes a gente tinha alguns modelos que eles eram um pouco mais descartáveis. Você usava aquele material por algum tempo, ou enjoava, ou ele danificava de fato, você simplesmente ia lá e fazia essa troca. Hoje, com a evolução do mercado, dos materiais, nós temos peças que podem durar 15, 20 anos tranquilamente, desde que a gente tenha a higienização e a manutenção periódica desse item. Hoje nós fazemos essa higienização de forma profunda, retiramos do ambiente do cliente, trazemos para nossa estrutura, tem a esfregação que está aí na fotinho, o tanque que ela fica de molho, a esfregação e daí sim a secagem. Diferente de uma lavanderia, por exemplo, o nosso cliente ele não põe a mão na massa. A nossa equipe vai visitar o ambiente, vai entender aquele material, verificar os possíveis riscos envolvidos, porque afinal é uma higienização, uma manutenção, não é uma troca. Então também a gente tem que avaliar esse risco e passar essa informação para o cliente. E aí fazemos toda a higienização, ajuste de barra, ajuste de cortina, aqueles ganchinhos que por vezes quebram e precisam ser trocados. Então, tudo isso faz parte da nossa prestação de serviço para devolver aquela peça em pleno funcionamento e principalmente limpa. Com isso, o cliente vai ganhar saúde e bem-estar. Até mesmo pela pandemia, teve uma alta das pessoas buscarem essa prestação de serviço, pela uma questão respiratória, por uma questão de cuidado mesmo no ambiente. É curioso também que muitas pessoas vão em busca da manutenção, por exemplo, do ar-condicionado, porque ao longo do tempo aquilo até te traz cheiro que te lembra que pode estar sujo. A cortina e a persiana, o pessoal fala, não lava, eu acho que nem dá para lavar. Toda e qualquer cortina e persiana pode e deve ser higienizada, porque toda essa sujeira que sai do ar-condicionado, ela acaba vindo e parando na própria cortina e na persiana. Sim. Então, a nossa sugestão é que toda cortina e persiana seja higienizada de 1 ano e meio a 2 anos, em qualquer um dos ambientes, para poder promover essa saúde e bem-estar. Com isso também vai aumentar a durabilidade desse material, desse item. Não é algo que você troca todo ano. Então tem uma longa vida útil e fazendo a higienização e a manutenção, você acaba aumentando essa durabilidade e também fazendo com que fique em pleno funcionamento. Nada mais triste do que você ter uma cadeira que você não consegue sentar porque ela tá quebrada. Sim. É a mesma coisa que uma cortina, uma persiana que você tem até medo de movimentar ela de tanto tempo que você não mexe ou que você acha que ela pode cair na sua cabeça. Então é isso que a gente acaba ajudando nesses desafios do cliente do dia a dia com a nossa higienização e a manutenção. Falando em público, falando em cliente, quem a gente atende acaba sendo o cliente que eu brinco, Elaine, que é o cliente curioso. É aquele cliente que ou ele já teve uma experiência levemente frustrada ou que o uso da cortina e da persiana no ambiente dele não foi tão interessante, ou ele tá num momento que ele sabe que se ele contar com um especialista, a compra dele vai ser muito mais acertada. E é nesse momento que a gente se conecta com os nossos clientes e entrega essa experiência. Então, clientes residenciais que estão em momentos de mudança, reforma, que vão precisar de cortinas e persianas, tanto das novas quanto limpeza e manutenção. O cliente do comercial, comércio mesmo, lojas de rua, padarias, clínicas, estéticas, restaurantes que também têm o uso desse material a todo momento. E temos um terceiro público que é o corporativo, que são os CNPJs que se alocam numa planta comercial de um corporativo que vai ter o prédio que tenha a manutenção predial, facilities, que também vai apoiar. E nesse cliente, a gente é muito estratégico com os nossos contratos. Nós temos o contrato de manutenção preventiva,
onde a empresa combina e para eles é preferência que a nossa equipe passe previamente a um problema. Então, a gente já faz aquela prevenção nas persianas e cortinas que tem nesse andar. Tem empresas que preferem o corretivo. Eles nos conhecem, nós conhecemos eles, e aí, quando dá problema na sala do diretor, na sala de reunião, a gente vai lá e pontualmente resolve. E temos os cronogramas de higienização. Retirar um andar, um departamento, um setor, para não atrapalhar o fluxo daquele corporativo. Então, essas 3 prestações de serviço que nós temos pro corporativo acaba nos diferenciando e dando oportunidade de nós estarmos atendendo grandes marcas, grandes estruturas, principalmente aqui em São Paulo, desse mundo corporativo que não dorme, né? Então, a gente consegue ter essa abrangência também. Esse vídeo que eu coloquei na apresentação, ele exemplifica esse cuidado que nós temos em cada especificação de material. Esse é um restaurante no interior de São Paulo, que ele nos procurou reclamando do calor que ficava nesse espaço, porque ele tá todo uma estrutura de vidro. Nós sugerimos para ele o uso dessa tela solar, na cor preta para combinar com toda essa arquitetura que ele tem, as esquadrias dele são todas pretas, e a transparência da tela, vocês podem notar que ela não deixa perder a visibilidade. Então ele está num local super privilegiado em São Paulo, e aí seria uma tristeza se ele perdesse toda essa vista. E motorizada devido à largura e altura desses vãos. Esse é sempre o nosso olhar. O especialista somos nós. O cliente está procurando, ele nos procurou, inclusive, com esse discurso: olha, tá muito quente e eu preciso resolver. Aí toda a escolha do melhor material, cor e textura, aí a gente vai a 4 mãos conversando e expondo para o cliente até que ele entenda o que de fato ele precisa e faça a sua melhor compra. Normalmente, os nossos clientes, né, os dilemas, problemas que a gente comentou, que nós nos relacionamos e que a gente está disposto a apoiar o cliente, são as oportunidades quando ele está em mudança, quando ele está em reforma, clientes que pegam o seu apartamento novo, que estão ampliando ou por vezes até reduzindo, quem está reclamando, né, reclamações cotidianas. Olha, tá muita claridade, meu quarto tá muito claro, eu tô com reflexo na TV, ou eu quero proteger os meus móveis também, é um gatilho para nós. Grávidas, neste momento, as minhas parceirinhas aí grávidas também são excelentes momentos para a gente conseguir solucionar o dilema do quarto, o problema do filho mais velho, do mais novo que está chegando agora. Então, também nesse dia a dia a gente atua com os nossos clientes. Home office, nós temos 3 principais gatilhos, principais momentos que nós conseguimos ajudar o cliente. Fundo de tela, quem está trabalhando em casa e quer ter um lugar mais profissional para fazer sua reunião. Normalmente, se você posiciona a sua câmera para a janela, coloca uma cortina e uma persiana, seu ambiente já vai ficar super profissional para você fazer aquela reunião. Sim. Controle de luminosidade também. Quem nunca fez reunião com alguém que estava que nem um fantasminha ali na tela, por estar num ambiente sem o controle da luminosidade, então a cortina e a persiana, ela promove esse controle. E a privacidade. Em alguns grupos, em alguns lugares que eu me relaciono, o pessoal me conhece como a protetora da vizinha curiosa, porque a privacidade, de fato, é algo que nessa maior convivência das pessoas trabalhando em home office acaba chamando atenção. Então, com uma cortina ou uma persiana, você tem privacidade em cada um dos seus ambientes. E a limpeza de cortina e persiana, que acaba entregando a saúde e o bem-estar também nesses ambientes, e com esse olhar, falando: puxa, faz 3 anos que eu me mudei e eu nunca lavei a minha cortina e minha persiana. Precisa, então é esse olhar que a gente tem que também. Não, é porque a gente olha assim, você acha que tá limpo, né? Mas é porque você não percebe que ao longo do tempo vai acumulando a poeira ali, né? Exato. A nossa sugestão é sempre que a higienização ela seja feita de forma cotidiana, rotineira em casa. Você pode passar um pano úmido, até mesmo um aspirador, mas ao longo do tempo,
a sujeira vai entrar na trama do tecido. A gente está falando de tecido, né? Então tem essa entrada, essa absorção da sujeira que só com uma limpeza especializada, profunda, que a gente vai conseguir fazer a extração dessa sujeira que acumulou. Ao longo do dia a dia é normal, natural passar um paninho, alguma coisa, mas aí nesse período de 1 ano e meio, 2 anos, nós sugerimos essa higienização mais profunda de fato. Aí sai aquele caldo escuro, né? É, Você acha que tava a ali? gente nem posta para não assustar muito, mas é um bom gatilho também. Mostrar, olha como estava a sujeira da sua cortina. Você achava que tava limpo. Achou que estava limpo. Esse vídeo da apresentação, ele mostra a nossa busca por soluções no mercado. Então, aqui é uma janela em L, que nós usamos esse trilho curvo. Ele faz 90 graus no movimento da cortina, sem precisar ter 2 pedacinhos de trilho trabalhando em conjunto. Que legal. Então, ela traz essa fluidez para esses ambientes de arquitetura arredondada, aquela janela bay window que tem uma arquitetura também bem interessante e promove essas soluções que nós sempre buscamos no nosso mercado. A propósito, falando em solução, nós somos uma revenda multimarcas. Eu não atendo o cliente com a marca que eu preferi trabalhar. Eu vou entender com o cliente qual é a necessidade dele e aí sim sugerir quais fornecedores fazem mais sentido para a gente oferecer a solução. Por vezes, o mesmo cliente eu trabalho e negocio com 4, 5 fornecedores para entregar a solução que ele de fato precisa. A gente ainda acaba não trabalhando com pronta entrega, então o que não é um bom cliente para nós, o que a gente não atende? Aquele cliente que acha que ele vai entrar no nosso atendimento e ele vai sair com uma cortina embaixo do braço. Está nos comparando com uma loja de departamento e nós não somos. Então, é o cliente que entende que ele está comprando algo sob medida, algo personalizado. Então, a gente não trabalha com pronta entrega e alguns produtos que o pessoal acaba confundindo no nosso dia a dia também. Vocês vão no local, né, da pessoa. A pessoa precisa, vocês vão no local, avaliam o espaço, aí dá as opções, é realmente personalizado. A gente tem algumas formas de atendimento. Tem clientes que hoje, antes até da pandemia, havia um hábito de consumo das pessoas, qualquer demanda que tivesse, seja uma higienização ou uma cortina e persiana nova, era através da visita. Então, vamos visitar para tirar medida. Hoje, esse hábito, ele mudou e até mesmo por São Paulo ser mais agitado, o pessoal tá mais dinâmico, ainda mais dinâmico, né? Então, depende da disponibilidade que aquele cliente tem e aí a gente vai adequando a nossa forma de atendimento. Temos os nossos showrooms, 2 pontos de atendimento que tem todos os nossos modelos de cortinas e persianas expostos. Tani, quero te visitar como se eu fosse numa loja de decoração, lá tomar um cafezinho, mexer em vários tecidos, ver todos os modelos. Tem essa possibilidade, seja acompanhado do profissional arquiteto ou mesmo o cliente com a família que gosta de fazer essas visitações. Então, nós atendemos de forma agendada nesses 2 endereços. E tem o cliente que entra no atendimento e ele já me manda, por vezes, uma foto do ambiente, uma medida prévia ou uma ideia do que ele está pensando, do que ele quer orçar. Aí, esse cliente que consegue e quer passar as informações prévias, nós vamos conduzindo ele no que a gente considera que é o nosso maior diferencial, que é o que a gente chama de venda consultiva. O cliente, ele cota o produto cortina e persiana e é muito fácil o acesso, você tirar uma medida de uma janela e falar, eu acho que, vai no Google primeiro, o que cortina para o quarto, qual é a cortina para o quarto? Ah, é um blackout, aí ele fala, chega essa mensagem para nós, Laine, eu quero uma cortina blackout tamanho 2x2. Essa é a informação que o cliente captou no mercado e que vem para nós. E aí nós fazemos algumas perguntas dentro dessa venda consultiva que vai clarear e, de fato, validar se aquilo que o cliente está nos pedindo é o que vai atender a necessidade dele. Afinal, os especialistas somos nós. Então, com a venda consultiva que leva 2 principais pilares, nós conseguimos validar aquela
solicitação do cliente ou direcionar ele para o que de fato vai ser a melhor escolha. Em relação ao tecido, que é o primeiro pilar, que está muito relacionado ao benefício, ao incômodo que o cliente tem no dia a dia e que ele quer solucionar. Com um tecido adequado, esse benefício vai ser atendido. E o segundo pilar está relacionado ao modelo, que é a funcionalidade. Cada ambiente vai funcionar de uma forma, vai movimentar e eu tenho modelos que entregam diferentes funcionalidades. Quando eu consigo, para o cliente, que ele entenda e que ele perceba qual é o tipo do tecido e o modelo mais adequado para cada um dos ambientes que ele precisa vestir com as cortinas, aí sim a compra dele vai estar adequada. O que é para a Elaine para o quarto é diferente do que é para a cozinha e que é completamente diferente do que vocês comprariam aqui para o estúdio, por exemplo. Então, o mesmo cliente, ele tem essas dobradinhas de informação que a gente precisa levar para o entendimento e para a melhor compra. Então, nós fazemos essas perguntas até que o cliente entenda qual é o tipo do tecido, qual é o modelo mais adequado, e aí, com a nossa equipe de instalação, que ela é interna e capacitada, também um desafio de gestão que nós falamos no início, de nos posicionar no mercado de uma forma que o mercado não trabalha hoje. Hoje, normalmente, você tem a maior terceirização da sua prestação de serviço, dos seus técnicos, e na Delinea nós sempre tivemos os nossos técnicos internos. E eles não são instaladores de cortina e persiana, eles são técnicos especialistas que conhecem o produto a fundo. Por vezes, no dia a dia deles, a equipe, normalmente eles saem sempre em duplinha, eles fazem uma retirada de uma higienização, uma instalação, depois um orçamento de higienização. Então, eu não trabalho com um instalador de cortina e persiana, que no mercado a gente acostuma, né? Eu comprei uma cortina, alguém conhece algum instalador? Não, você está trabalhando com um técnico especialista que vai te promover a experiência do início ao fim. Na nossa venda de cortina e persiana, sempre tem essa dobradinha. Um técnico que está avaliando o local e a viabilidade daquela instalação, juntamente com um comercial que está olhando para essa venda consultiva, que é o que a gente faz como grande diferencial do nosso negócio. Temos também uma homenagem à minha tia, que é o chatbot, a Edith, que atende 24 horas por dia, 7 dias por semana aos clientes. Jovenzinhos que querem o autoatendimento e que não querem conversar com alguém humanizado, e também, se fora do horário comercial, final de semana, se o cliente quer uma dinâmica mais no atendimento. Por vezes fica aquela, a gente manda uma mensagem, o cliente 2 horas depois responde, aí depois a gente responde mais 5 horas, porque a dinâmica do cliente a gente nunca sabe como está. Então, se o cliente tiver esse perfil do autoatendimento, as mesmas perguntas que nós fazemos no nosso atendimento humanizado, a Edith, de uma forma mais dinâmica, acaba fazendo nesse chatbot para direcionar essa venda consultiva. Legal. E aqui eu exemplifico e eu gosto de trazer muito ao nosso dia a dia mesmo, porque quando eu falo que existe uma venda consultiva, ou né, parece que é algo super floreado e que é completamente complexo. E o que eu trago muito da venda consultiva é esse entendimento de escutativa mesmo, que por vezes também no empreendedorismo que nós percebemos, deve até nos relacionando com muitos empreendedores, empresários, por vezes a gente quer atender com a nossa preferência. E o nosso papel como empresa é ser especialista e promover e mostrar da melhor forma a solução. Quem vai escolher o que ele quer é o cliente. Então, não é vender o que eu quero. Então, a gente faz muito essa escuta do que o cliente está falando, interpreta isso para a nossa expertise e deixa à disposição do cliente para que ele faça a escolha do que de fato vai atender ele. Nesse primeiro ponto da venda consultiva, a gente tem a escolha do tipo do tecido, que são 3 tipos de tecido principais que nós temos. Quando nós questionamos o cliente do que está incomodando ele,
por que que ele nos procurou. Eu até faço uma certa abordagem do que, por que que você acha que você precisa de uma cortina persiana? Porque por vezes ele acha que é, mas pode ser que não seja o produto adequado para ele. Então, também eu faço essa investigação. Se ele fala, poxa, nesse ambiente tá muito calor, eu preciso reduzir a sensação térmica, eu preciso proteger o meu mobiliário. Um material que seja de fácil limpeza, por vezes é uma cozinha, é um banheiro. Um material de fácil, que seja autorizado pela vigilância sanitária. Uma clínica estética, médica, odontológica que esteja buscando esse material. Ou até mesmo algo que seja autorizado pelos condomínios, fachadas de prédio que tragam essa uniformidade. Todos esses benefícios estão relacionados ao uso da tela solar, que é um dos tipos do tecido que a gente tem. Se a reclamação do cliente, se o desejo dele é escurecimento, aí a linha de tecidos blackouts é a solução para aquele cliente. E se não é nenhuma das anteriores e está mais relacionado à privacidade, decoração, aconchego, deixar bonito. Ai, Tani, porque a cortina, a persiana veste tanto a casa, eu queria deixar mais aconchegante. Eu já entendo que o benefício esperado, um tecido translúcido já vai solucionar. E essas são as 3 linhas de tecido que a gente tem. E aí o pessoal fala, Tani, mas não pode. Eu fui ver uma vez numa loja, tinha mais de 40 mostruários com 50 opções cada uma. Eu fiquei quase louca querendo escolher toda aquela cor e textura. Ou uma objeção que a gente ouve muito é cortina e persiana eu não sei comprar porque eu não sei decorar, porque eu não sei combinar. Acabou que o nosso produto também ele foi colocado nessa prateleira de um item de decoração. Mas eu sempre falo que qualquer cortina e persiana bem escolhida, tanto no seu tecido quanto no seu modelo, ela vai decorar e vai deixar um ambiente bonito. Mas ela tem uma função por trás, então ela não é um item de decoração. Ela vai decorar, mas ela não é esse item. E aí a gente tem a cor e a textura, que é a etapa B dessa escolha do tecido. A partir do momento que o cliente entende qual é o tipo do tecido que vai atender a necessidade dele, aí nós vamos entrar para a cor e para a textura, que é muito pessoal. Você pode gostar de uma cor mais escura, de uma textura mais orgânica ou mais sintética, e é isso que vai vestir a sua casa. Mas o importante é que você saiba qual é o benefício que você espera com aquele tecido. Você começa com a função, né? Muito, muito com a função, porque aí fica até mais fácil quando a gente chega no atendimento com 4, 5 mostruários, e aí, com essa conversa, com essas indagações, você entendeu que você quer um blackout. Com certeza, você não vai querer ver todos aqueles meus tecidos. Sim, Você até vai porque dizer, tem preferência já, né? exato, você vai dizer, então me mostra quais são os tecidos blackouts em cores e texturas que eu posso escolher. Facilita muito o atendimento e o entendimento do cliente, porque ele entendeu que ele está comprando o que de fato vai resolver aquela dificuldade que ele tem. Resolvido o tipo do tecido e depois escolhido a cor e a textura, nós vamos para a segunda etapa desse nosso pilar da venda consultiva, que está relacionado a como aquele material vai ser usado no dia a dia, como que ele prefere subir, descer, abrir lateralmente, que é a funcionalidade dos modelos que nós temos. Então, nós vamos perceber e entender o ambiente como ele precisa ser movimentado no dia a dia. E aí temos diversos modelos que por vezes também as pessoas falam, Tani, nem imaginei que existia tanto modelo de cortina e persiana à disposição para fazer a escolha. Esse primeiro modelo que é o Rolô, ele sobe e desce super prático e funcional. Então, se o cliente está buscando essa praticidade, vai ser um modelo que ele se conecta. A romana, ela é prática, mas ela já é um pouco mais decorativa, que ela faz esses gominhos no tecido, então ela fica bem interessante. A romana de teto, área garden, churrasqueira, pergolada, é um modelo que pode sim ser instalado no teto nesses ambientes. A rolodupla ou double vision, que tem esse nome conhecido no mercado, ela tem essas faixinhas, ao passo que você movimenta, controla tanto a luminosidade quanto a privacidade daquele material, daquele ambiente. Então, é um modelo que o pessoal gosta bastante também. Os modelos especiais, essa que parece
um origami a celular, ela tem algumas características que conforme a gente vai percebendo que aquele ambiente tem mais detalhes, então é um modelo que a gente direciona. A silhuete ou especial, que Ai, tem que essas bonita. faixas horizontais, ela é altamente delicada e super sofisticada. Ela traz uma transparência muito grande para o ambiente, quando o cliente quer ter essa visibilidade dupla. A persiana vertical, que essa foi a que entrou no mercado primeiramente. Sim. Hoje pouco usada pela quantidade de acionamentos e manutenção que ela tem. Hoje a gente tem modelos que são um pouco mais eficientes que Eu tive ela. uma dessa, né? Exato. Ela estourava muito embaixo, Isso. assim, bobeava, estourava, né? Exato, por ela ter muito componente, ele danifica com mais facilidade. Então, hoje os modelos são um pouco mais versáteis e ela tem ficado um pouquinho mais esquecida. A rolô, hoje a nossa saia rolô, assim, é super prática, É né? isso mesmo, é Nossa, praticidade. muito boa. E aí você tem os tecidos que vão te trazer outros benefícios, né? Mas a praticidade do modelo rolô é de fato bem procurado. A persiana horizontal, que pode ser tanto as de alumínio quanto as de madeira, Uhum. e as cortinas de tecido, que também são modelos que a gente pode utilizar. E aqui são algumas das possibilidades de costura desse modelo. Que Aqui está bonitas. muito relacionado a gosto pessoal mesmo. O cliente olha e fala: Poxa, jamais usaria a número 3, não gosto da número 4. Tudo bem, me apaixonei pela 1, tá tudo certo. Nossa, mas a número 4 é muito bonita também, Exato. né? O nosso olhar é sempre o que você gostou de modelo faz sentido no seu espaço, no sentido funcional? Tem espaço no cortineiro? Não vai atrapalhar mobiliário? Se a questão técnica, funcional estiver respondida, ok. Aí segue a tua vontade. Se a gente verificar alguma restrição, por exemplo, a número 1, que é a modelo Wave, ela faz essas ondas perfeitas. Só que ela usa um espaçamento de 12 a 15 centímetros dentro do teu cortineiro. Se você não tem esse espaço, não é um modelo que, por mais bonito que ele seja, ele não vai Não funcionar. vai ser funcional. Então, a gente faz esse alerta para o cliente, colocando os prós e os contras, para que ele possa fazer, de fato, a melhor escolha. Aqui alguns obras nossas, alguns cases que nós entregamos aqui, uma cortina de pé direito duplo num restaurante, então num ambiente comercial também, por vezes se usa cortina de tecido, ambientes residenciais com vários tipos das pregas, dos modelos que nós podemos entregar, e a motorização, claro, que são as formas que a gente pode facilitar a vida e o dia a dia dos nossos clientes com o controle remoto, Alexa, Google Home. Muito legal, né? Alexa, abra a cortina. Sim, a nossa equipe está preparada para entregar quando o cliente fala: Olha, eu quero que conecte com a minha Alexa. Então, na hora de vender a cortina e a persiana, a gente já vai entender o melhor motor, o melhor componente de conexão, para que quando na instalação, nossa equipe já deixe essa peça em pleno funcionamento com a Alexa, Google Home ou outro canal. Automação residencial também o pessoal confunde bastante. Então, você faz automação? Não, eu faço motorização das nossas persianas e cortinas. Se o seu ambiente estiver com um sistema de automação, o nosso motor vai ser um motor que converse com o seu sistema e que você possa movimentar pelo celular, pelos botões que tem ou pela central da sua automação. Então, nós entregamos um motor adequado ao seu sistema de automação. E a gente busca e se conecta nesse mundo de empreendedorismo e networking muito com profissionais da área de decoração e reforma. Então, hoje, os nossos principais parceiros são os arquitetos e designers de interiores que estão próximos ao cliente, normalmente naquelas oportunidades que a gente comentou, em mudança, em reforma. Então, são profissionais que nos ajudam muito no dia a dia a conectar com o público e que a nossa marca seja reconhecida. Síndicos e administradoras de condomínio também acabam sendo excelentes parceiros para nós,
porque eles sabem quem está mudando, quem está no condomínio pedindo indicação, né? Então acabam nos indicando também para os moradores e locatários. Hoje, o nosso maior número de novos clientes, ele acaba vindo dos próprios grupos de WhatsApp do condomínio. Então, quando nós somos apresentados a um grupo de WhatsApp, normalmente o seu vizinho, amiga, familiar fala: Meu Deus, eu estava precisando lavar mesmo, deixa eu chamar a Tani e conhecer o trabalho, fazer o orçamento. Então, o grupo de WhatsApp para a gente hoje funciona muito bem também. Fica a dica aí para os empreendedores, é um baita canal para a gente poder fazer essa abordagem. Outros profissionais da área de construção e reforma também nos conectam muito. Eu brinco que se você é um bom prestador de serviço nesta área, que normalmente tem uma prestação mais sucateada, assim, o próprio cliente ele já quer a tua indicação do próximo profissional. E a gente acaba surfando nessa onda também. Então, um bom gesseiro, um bom pintor acaba nos indicando um bom empreiteiro para que a gente possa atender esse cliente que está também fazendo a sua reforma, a sua obra. E os corretores de imóveis e imobiliárias também nos conectam bastante com profissionais. E falando sobre, né, conexões, networking, acho que é interessante você falar um pouquinho, né, sobre o BNI, né? Ah, Eu acho que é sim. bem interessante porque, assim, a apresentação toda que você faz, toda pensando, né, em passar também para os membros conhecerem, e tem toda uma metodologia, né, que quem não está, quem não participa, não entende direito, mas quem participa, né, faz todo sentido. E vocês percebam, né, o quanto ela fala não só com segurança, mas de forma estruturada sobre o negócio dela, né? Tudo que ela está falando faz todo sentido, né? E a gente aprende muito isso no BNI. Então, eu queria que você compartilhasse um pouquinho da sua experiência, né, no BNI, e o quanto você entende que ele é importante para o seu negócio. Olha, o BNI e o meu negócio, eles andam lado a lado, tanto que essa apresentação, essa estrutura de apresentar o nosso negócio é a estrutura que eu uso no meu dia a dia para apresentar para um cliente, para apresentar para um fornecedor, para um parceiro, porque ela te dá muita base de responder as boas perguntas e colocar a sua empresa em evidência de uma forma muito clara e assertiva. Mesmo que você esteja conhecendo o meu negócio ou que você seja um cliente, fica muito claro tudo que nós fazemos por esse direcionamento das informações. Então, essa clareza em apresentar o negócio que o BNI acaba nos direcionando, tanto em fazer um pitch semanal de 30 segundos, que você tem que pensar a todo momento como chamar a atenção e principalmente ser assertivo no seu pedido de indicação, de referência, quanto essa apresentação mais estruturada que traz, que eu acredito que eu consegui passar pela sua fala, essa autoridade que eu tenho no meu mercado e a facilidade que você teria em previamente conhecer. Não precisa ser especialista, não estou aqui para te treinar a vender cortina e persiana, mas sim que você olhe e saiba que você conheceu uma empresária que vai atender a toda e qualquer necessidade de toda a sua rede de relacionamento. Então, é isso que eu busco nas minhas apresentações, criar essa credibilidade para que as pessoas, ao pensar em cortinas e persianas, tanto novas quanto limpeza e manutenção, lembrem que ele conhece uma empresa especialista que vai poder ajudar a toda a rede de relacionamento. Sim, eu acho importante destacar porque a gente vê o quanto toda a sua apresentação, a forma que você fala, assim, tudo se conecta, né? E isso eu acho muito importante, né? E eu diria que o BNI ele é uma escola para o empreendedor, né? Porque você aprende muita coisa e muita coisa prática mesmo, muita coisa realmente que é fundamental para o empreendedor. Sim, nos prepara como empreendedores, como empresários e também ele dá repertório. Como tem muita conexão no dia a dia, o cliente ele acaba criando esse vínculo contigo e expondo outras dores e outras necessidades que ele tem no dia a dia. E aí, quando você se relaciona em grupos de empresários, você cria essa possibilidade também de apoiar o seu cliente. E aí, a sensação do cliente fala: Poxa, ele trabalha com cortina e persiana, mas ela tá interessada em saber o problema que eu tô tendo com o meu marketing, com a minha gestão, ou no meu dia a dia do minha próxima prestação de serviço, seja uma limpeza pós-obra, higienização de estofados.
e aí o cliente se conecta ainda mais contigo e a chance, a possibilidade de você ter essa venda recorrente próxima é ainda melhor. Então, conhecer empresários nos ajuda muito também nessa conexão com os clientes. Maravilha. E assim, a gente já caminhando aqui para o final da nossa entrevista, como é que as pessoas te encontram? Qual o site da Delinea, o Instagram? Sim, a gente tá no Instagram como @delineapersianas, um ícone vermelho e branco. Esperamos vocês por lá. A gente tá sempre abastecendo com o nosso dia a dia, com a nossa operação. Temos o nosso site e o WhatsApp também, que é o nosso principal canal de atendimento, que os clientes podem pedir os seus orçamentos ou entender como a gente faz esse agendamento da visita sem compromisso nos ambientes. Então é o 11 5542 4542. Manda um oizinho lá que a gente vai ficar muito feliz em entender a sua necessidade e poder fazer o melhor atendimento para que você tenha a melhor experiência em cortinas e persianas. Maravilhoso. Olha, agradeço muito você ter aceito o convite, foi incrível, né? Foi maravilhoso e adorei a conversa. A gente aprende muito, né? Todas as vezes, né? E parabéns, você fala super bem, né? Obrigada. Né? E parabéns pelo Benjamin também, próxima geração ainda da Delinea. Muito obrigada, eu agradeço o acolhimento. E um último recadinho, que é um lançamento que a gente tem lá na Delinea esse ano, também buscando essa expansão, nós começamos a nos relacionar com os lojistas. Então, lojista, se você precisa contar com um ateliê que vá confeccionar a sua cortina para que você possa vender aos seus clientes, nós, depois de um ano, entendendo também a dinâmica, nós internalizamos a costura e estamos com um ateliê profissionalizado que está atendendo a outras revendas. Então, também é uma troca de mercado, porque a gente sabe que não existe concorrência, né? O mercado é grande, existe público e existe trabalho para muitas pessoas. Então, através da Delinea Revenda, nós entendemos o que precisava ser entregue como um ateliê, como uma costura profissionalizada, que é uma defasagem muito grande que nós temos no nosso mercado. E mês passado nós abrimos as portas do nosso ateliê para atender outras revendas e atender os lojistas que precisam de uma confecção estruturada, com uma localização privilegiada. Então a Delinea Ateliê também está de portas abertas, @Delinea Ateliê, vocês nos encontram nas redes também. Maravilhoso. Muito obrigada, viu? Muito obrigada. Bom, e você que acompanha a gente até agora, espero que você tenha gostado. Então segue lá os canais da Delinea. Já sabe onde você vai fazer a sua próxima persiana ou cortina, não é? Então, se gostou dessa conversa, já sabe, a gente também tem esses episódios todas as semanas. Então, se inscreve no canal, curte e compartilha com quem precisa também saber disso. E eu vejo você no próximo. Até lá!